Olá, meus amigos do vestibular, tudo bem? Vestibulandos de todo o Brasil que estão nos acompanhando aí. Nós já estamos com 3 turmas aí do Google Sala de Aula. As turmas estão lotadas. Eu vi que tem mais de 1.000 pessoas inscritas, mas nas turmas a gente tem aí 3 turmas até o momento, tá? Muito bacana, obrigado pela confiança aí. Muitas perguntas estão chegando, eu não estou conseguindo responder todas as perguntas aí. Essas últimas 2 semanas também eu tive que fazer uma viagem às pressas aí, mas já estou de volta. E a gente segue, né, com vídeos mais frequentes. E aí, eu tinha gravado um vídeo anterior, quais são os assuntos mais cobrados no vestibular UNB. Eu comentei sobre o primeiro dia, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui não significa que só cai isso. Significa que são assuntos que com frequência vêm aparecendo e muitos deles com bastante incidência no quantitativo de questões. Então, muitos assuntos aqui aparecem na prova com 6 itens, 7 itens e sempre estão na prova. Outros assuntos podem aparecer dessas matérias que a gente for falar aqui, então a gente aqui não vai falar tudo que vai cair, até porque não tem como a gente adivinhar. Vou dar o exemplo que em 2018, por exemplo, a gente tinha apostado uma série de assuntos, e de repente veio uma prova totalmente diferente. Apesar que os assuntos clássicos continuaram caindo, mas veio uma prova que assustou todo mundo, porque veio uma prova que só veio filmes e séries. E todo mundo caiu de costa, né? Ninguém tinha previsto uma coisa parecida como essa. É uma tendência, sim, a inserção de filmes, de séries nos vestibulares, mas não a prova inteira temática com filmes e séries. 2019 já não veio uma prova desse jeito, veio uma prova mais normal, uma prova já da maneira como era mesmo, voltou ao normal. E a gente espera que a prova desse ano também seja. Pode ser que venha uma novidade, mas a gente tem que nos preparar de acordo com o que mais vem aparecendo, com o que mais apareceu. Então eu fiz aí pra gente um mapeamento dos assuntos ou temas, tá? Às vezes são conteúdos, mas às vezes são temas dentro de conteúdos que aparecem ali e aí eu vou destacar para você aqui. Mas nós vamos conversar hoje sobre o segundo dia, tá bom? Então, pessoal, olha só. Biologia, tá? Tem ano que a prova começa com biologia, tem ano que biologia está no meio, tem ano que a biologia está no final, dos 150 itens, mas o que a gente tem que observar é que normalmente está vindo aí próximo realmente de 50 de biologia, 50 de química, 50 de matemática, aliás, ou dos 150 eles tentam quebrar ali, né? Então, 50 de biologia não, mas vou colocar aqui uns 35 de biologia, aliás, uns 40 às vezes que vem ali de química, ou às vezes vem de física, de matemática. Então eles não estão trazendo muitas vezes igualzinho à risca para dar os 150 certinho, mas às vezes a gente percebe que uma matéria vem um pouco a mais do que a outra, tá? Mas a tendência é dar uma nivelada, eles estão tentando nivelar mais ali pra gente, e aí tanto faz, o importante é você ficar de olho nos assuntos mais cobrados de cada área e, no mínimo, estudar esses assuntos, tá? Minimamente. Isso aqui é o dever de casa, seria a obrigação, tá? De você estudar. O esperado, pessoal, vai ser isso mesmo, 32, 37, 40 itens de cada matéria, tá? É mais ou menos isso que nós estamos esperando sempre. Biologia, vamos lá. Biologia, o que está vindo aí que a gente está percebendo nas provas? Eu comecei justamente mapeando do ano passado e pegando depois 2018, depois 2017, tá bom? Então, olha só. Aquecimento global é um assunto que nunca cai de moda, tá? Nunca sai de moda. Então, aquecimento global é um assunto que tanto no Enem, quanto no vestibular UNB, quanto no PAS UNB, são assuntos que estão sempre presentes na prova. Então, eles podem puxar uma mescla, eles podem trazer isso lá em geografia, mas também pode trazer aqui na biologia, que é a questão das consequências do aquecimento global. Isso apareceu na prova do ano passado, é um assunto que sempre está em discussão, é um assunto que sempre volta à tona aí, essa questão da pegada ambiental, essa coisa toda. Então, eu estudaria esse assunto, tá? Ficaria de olho nesse assunto, porque é um assunto fácil de estudar e é um assunto café com leite, que de repente pode até aparecer ali na sua redação, tá bom? Junto com o aquecimento global, pessoal, é dever de casa obrigatório de quem estuda biologia, desenvolvimento sustentável, tá? Principalmente por conta dos acordos climáticos,
aquela coisa toda da pegada ambiental mesmo que cada vez está maior. A gente sabe que teve toda a questão da Amazônia, que foi discussão grandiosa aí em 2019, 2020. Então, desenvolvimento sustentável, pessoal, é assunto obrigatório. A gente lembrar dos objetivos da ONU, saber ali os acordos climáticos, tá? Esses assuntos eles dialogam, logicamente, mas eu fiz questão de destacar aqui para você, tá? Uma outra coisa que volta e meia está presente, pessoal, são os biomas, tá? Principalmente o cerrado, tá? Mas dê uma olhadinha dos biomas do Brasil e biomas nesses países aí vizinhos ao Brasil, tá? Alguns que se tem um bioma parecido, alguma característica parecida. Dá uma olhadinha nos biomas, pessoal, porque volta e meia tá vindo uma questãozinha sobre isso, mas em especial o cerrado, tá? Que é o mais próximo nosso aqui. Avançando, genética é um assunto obrigatório, genética é um assunto sagrado, genética é estudo obrigatório. Quando você fala em biologia, você fala em genética. Seja no vestibular da UNB, seja no Enem, seja no PAS 3, é assunto obrigatório, tá? Então, se eu fosse você, já incluiria no seu cronograma de estudos, tá? Quem está estudando com a gente nas metas semanais aí, eu vou incluir, tá? Tudo isso que eu estou falando, isso vai aparecer nas metas, tá joia? Se você já quiser se antecipar, ótimo, mas isso aqui, tudo que eu estou falando, já está previsto para aparecer nas suas metas, tá? Genética foi... Teoria da evolução, tá? Vou colocar assim, ó, teorias da evolução, tá? Teorias da evolução, beleza? Estude bastante esse assunto, porque é um assunto que não é difícil, é um assunto que frequenta muito a prova. Relação ecológica, relações ecológicas, tá? Eu vou colocar só relação ecológica, para você entender aí. Tá joia? Relação ecológica é um assunto também sagrado, um assunto muito importante. Avançando aqui, plantas, tá, pessoal? A prova ela tá trazendo muito, falando de plantas aí, então dá uma olhadinha nos reinos, né? No reino planta e aquela coisa toda. Na verdade, o ideal é que você estude os reinos todos, a taxonomia ali, você frequente os reinos todos, porque ele às vezes traz um animal e tal, mas plantas, tome cuidado com plantas, tá? Reino planta. Então, eu vou até destacar aqui, ó, plantas. Que aí você dá uma olhadinha no reino lá, tá bom? E aí, eu vou destacar também um outro assunto importantíssimo, que é tudo que você puder estudar sobre DNA e RNA, tá? E aí, pega a biologia todinha e tenta estudar o máximo que você conseguir de DNA e RNA. Esses são os assuntos, pessoal, que estão frequentando bastante as 3 últimas provas, tá? Se eu fosse você, então, ficaria de olho nesses assuntos. Como eu disse, isso não quer dizer que é só isso que vai cair na sua prova, e eu nem estou dizendo que exatamente isso vai cair na sua prova e nada disso vai ficar de fora. A gente não consegue adivinhar o que o examinador vai fazer, mas de modo costumeiro aí, eles estão colocando alguns assuntos, estão sempre frequentando aí as provas e a gente está sinalizando para você quais são eles. Então quer dizer que é leitura obrigatória e aí você, a partir do estudo disso aqui, você vai ampliar o seu estudo pegando os outros temas também. Mas aí você já sabe alguns assuntos que você pode priorizar. Além daqueles que já é bagagem sua do ensino médio, né? Se você concluiu recentemente o ensino médio, certamente você lembra de uma série de outros assuntos de biologia que não estão contemplados aqui, tá bom? Vamos para química? Química, pessoal, o que eu quero então, o que eu destaco para vocês aqui sobre química, o que eu percebi que está muito frequente. Ó, um dos assuntos importantes é eletrólise, tá? Assunto importante. Então tem coisa que eu vou destacar o capítulo, tem coisa que eu vou destacar o assunto especial. Então eletrólise é um assunto que está frequentando bem a prova, ano passado bastante. Misturas, tá? Separação de misturas é um assunto básico aí que é leitura obrigatória também. A termoquímica, pessoal, é um assunto que vem muitos itens também, costuma vir muitos itens, tá? Termoquímica, salvo engano, é assunto do 3º ano. Pelo menos aqui no currículo do Distrito Federal está presente no 3º ano. É um assunto que costuma consumir muitos itens da prova, tá? Em relação a alguns temas, tá? Chuva ácida é um tema que volta e meia frequenta a prova. Então, se eu fosse você, já ficava de olho aí.
chuva ácida, pH são dois assuntos que sempre estão presentes na prova, tá? Química orgânica é um assunto também clichê já na prova aí, que não tem uma vez que não tem uma questão de química orgânica, no Enem também, vestibulares de modo geral, é o assunto mais importante do terceiro ano, principalmente para vestibulares, é um assunto que qualquer vestibular sempre vai trazer. Um outro assunto que está frequentando bastante aí também, pessoal, a prova, é cinética química. Cinética química. E com muitos itens, viu? Cinética química. Então, se eu fosse você, já incluiria esse assunto no seu cronograma, tá? O que mais que está frequentando bastante aí a prova? Funções inorgânicas. Funções inorgânicas. Funções inorgânicas. Eu vou fazer um destaque aqui, pessoal. Sais, aquela coisinha clássica, sais, bases, ácidos, tá? Isso aqui são assuntos importantes, certo? Então, estude bastante. Eu gostaria até de dar uma ênfase aqui, tá, pessoal? A questão dentro desse assunto aqui, eu gostaria que vocês ficassem de olho em alguns ciclos aqui, tá? Em alguns nomes, tá? Deem uma olhadinha nesses camaradas aqui, na teoria desses camaradas, porque se você folhear as provas anteriores, você vai observar o nome deles aparecendo ali bastante, tá? Principalmente o Lewis aqui, tá? Então, ácidos e bases, esses assuntos aqui, preste atenção nesses caras e o que eles estão dizendo, o que a teoria deles estão dizendo, tá? Isso está aparecendo bastante em prova, a teoria do cara, como é que é a pegada. Fique de olho, tá? O que mais? Modelos atômicos. Modelos atômicos é um assunto também que volta e meia frequenta a prova. Modelos atômicos, então é questão certa para você. Se você estudar bastante, você sabe que é uma questão que você vai ganhar tranquilamente, tá? Modelos atômicos. Eu acho que de química que eu fiz a anotação foi isso aqui, tá, pessoal? Então, química são esses aqui. Minimamente, você precisa conhecer esses assuntos. Fazer bastante questão sobre esses assuntos, tá? É no mínimo, ok? Vamos para física. Vou colocar de outra cor aqui. Física, pessoal. Quais são os pontos de física que eu recomendo, então, você ficar de olho aí, tá? Física, pessoal. Quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento. É um assunto importante, é um assunto que tem gente que chega, treme, né? Mas é um assunto muito bacana, super importante. Um destaque importante que vem antes, o estudo até vem antes, mas aqui dentro também tem energia cinética e energia potencial, tá? Energia cinética, energia potencial, tá? São assuntos aí que você tem que estar de olho, beleza? O que mais de física que a gente observou bastante aí, pessoal? Gravitação, tá? Gravitação, tá vindo aí. E eu, se fosse você, dava uma revisada nesse assunto. Gravitação, principalmente a força gravitacional, tá? Força gravitacional ali, afélio, periélio, aquela fórmula, né, da força ali. A prova, a UNB gosta bastante desse assunto, isso chamou a atenção no PAS UNB, esse assunto vindo aí de uma maneira mais interessante, e o vestibular também, tá? Então, fique de olho nesse assunto. Qual é o outro assunto importante, pessoal? Movimento harmônico simples, tá? Aquela parte toda ali, principalmente da função, fique de olho ali. Outro assunto sagrado, ótica, tá? Eu vou colocar chique aqui, óptica, tá? Colocar de maneira chique aqui, tá? Não vou colocar com o P só para relembrar aqui uma maneira chique aí mais antiga de escrever. Termodinâmica, pessoal, eu arrisco dizer que talvez seja o assunto mais frequente nas últimas 6 edições do vestibular, tá? Termodinâmica. Dentro de termodinâmica, pessoal, principalmente lá mais para frente, a parte de máquinas térmicas, tá?
A questão dos ciclos, tá? Tanto do Stirling quanto do Carnot, tá? Normalmente na escola a gente só costuma estudar esse e os livros didáticos costumam trazer só o Carnot, tá? Mas o Stirling é o queridinho da UNB. Despenca isso no PAS UNB e o vestibular está trazendo com muita frequência. Você vai notar essas duas palavras sempre. Sempre vai ter aquele desenho do diagrama, da parte gráfica ali. Lembra aquele desenho que tem o diagramazinho, que sempre tem um diagramazinho aqui com as setinhas e tal. Aquele diagramazinho ali, gente, é sagrado, sagrado mesmo. Então fique de olho aqui, tá? Fique de olho nesse detalhe. Cai demais, demais. Qual outro assunto de física importante, tá? Que eu tenho que relembrar com vocês. Vou colocar aqui mais pra frente. A parte de resistores. Eletrodinâmica de uma maneira geral, tá? Mas eu destaco principalmente o funcionamento dos resistores, funcionamento dos circuitos elétricos, tá? Tá tudo dentro do mesmo bolo aqui, né? Mas eu vou dar uma ênfase aqui. Circuitos elétricos, tá? Leis de Newton, que volta e meia pode aparecer, volta e meia aparece, um diagrama de corpo livre ali para você fazer, uma força de atrito, alguma coisa assim. Vou colocar aqui, leis de Newton, para você ficar de olho, incluir aí na sua revisão, tá? Isso aqui é um W, Newton. Acho que é isso, pessoal. De física, é no mínimo isso aqui. Você tem que estudar no mínimo esses assuntos, tá? No mínimo. São assuntos que apareceram aí, uns com mais frequência, outros com menos, mas são assuntos que, no mínimo, você tem que estudar, tá joia? Muito cuidado com esses assuntos aqui, tá certo? Logicamente, eu recomendo que você estude os outros assuntos também. Ó, a parte de espelhos, não sei se eu coloquei ali, eu coloquei ótica, eu vou destacar aqui, ó, espelhos, tá? Ótica de uma maneira geral, ondas, vou colocar ondas também, tá? Vou destacar aqui, ó, ondas, tá? Ondas e oscilações, são assuntos que estão muito frequentes ali, que aparecem com bastante frequência lá, tá joia? De física, eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí aqui eu vou colocar agora matemática, vou colocar de outra cor, tá? Matemática. Então vamos lá, pessoal. Matemática é o seguinte. Áreas de figuras planas eu notei que sempre está presente. Áreas de figuras planas. Geometria plana, né? Geometria plana, tá? Área do círculo, principalmente o círculo. Área do círculo, do quadrado, do losango, triângulo, paralelograma, aquela coisa toda, tá? Obrigado a saber, pessoal. Isso aqui para o Enem, principalmente, cai bastante. O vestibular da UNB não é diferente. Tem que saber, tem que treinar, tá joia? O que mais, pessoal? Função. E aí, função do segundo grau cai mais, porque normalmente está vindo com 5, 6 itens. E são questões fáceis. Função de segundo grau, mas a do primeiro grau também aparece, sempre está presente ali, mas a do segundo cai mais. Logaritmos e exponenciais, tá? Principalmente, pessoal, as funções exponenciais, aquelas dos modelos, né, que tem ali, os modelos de funções logarítmicas e funções exponenciais e LN, logaritmo natural. Isso aqui muitas vezes você passa pela escola e nunca ouviu falar. Tem livro que nem fala, a maioria dos livros nem fala e a UNB adora, tá? Operações com logaritmo natural, o LN, famoso LN, tá? O que mais, pessoal? Deixa eu ver aqui. Números complexos. Números complexos é um assunto fácil, sempre está presente, tá? Números complexos. Eu, se fosse você, acompanharia, nós temos na nossa playlist aqui do nosso canal, lá do PAS 3, nós temos a Matemática Essencial para o PAS 3, se eu não estiver enganado é o nome da playlist. Lá eu soltei 5 vídeos sobre números complexos. Ali já vai te dar uma base muito boa mesmo, tá bom? Eu vou até deixar
acho que eu vou deixar embaixo aqui na descrição do vídeo o link com essa sequência, com essa playlist para já te dar uma base muito boa de números complexos, tá ok? Nós temos um curso também focado só em resolução de questões, curso de resolução de questões PAS UNB, do vestibular UNB 2019. A gente até incluindo questões de 2019 lá para atualizar para 2020. Ele já está disponível, tá? A gente tem lá uma grande bateria de questões lá que a gente resolve, já vai ensinando como resolver questões. Em anos anteriores em matemática teve já épocas de cair matrizes, mas eu não coloco como assunto prioritário, tá? Eu coloco esses aqui como assuntos prioritários. O que mais que eu coloco como assuntos prioritários? Geometria analítica. Geometria analítica, tá? Ou seja, boa parte da matemática do terceiro ano, tá? Matemática do terceiro ano costuma realmente ser assunto muito pesado assim nos vestibulares, né? Pesado que eu digo de incidência e de cobrança. Assim como química, né? A química do terceiro ela é muito cobrada nos vestibulares também. Geometria analítica, principalmente reta e circunferência, né? Na verdade, quase tudo, né? Reta e circunferência é quase tudo. Pessoal, análise combinatória é um assunto que visita a prova, tá? É um assunto que visita a prova, mas não visita tanto, tá? Vai ter ali sempre 2 itens, 3 itens. Assim, não é um assunto que cai tantos itens quanto os assuntos de cima, tá? Então eu estou colocando meio que na ordem de importância. Matemática eu estou colocando meio que na ordem de importância aqui. Análise combinatória cai? Cai. Não cai tanta coisa assim, tá? Mas é bom você ficar de olho. Análise combinatória e probabilidade, tá? Normalmente esses assuntos caminham juntos. Estatística, aí eu vou colocar aqui por cima, porque cai mais. Muito mais que análise combinatória. Estatística, o que eu preciso saber de estatística, professor? Preciso saber média, mediana, moda, desvio padrão e variância. É isso que você precisa saber de estatística, tá? Assunto cai bastante. Inclusive, eu tô querendo gravar ainda por esses dias alguma coisa, algumas aulas, algumas resoluções de questões aí para ajudar vocês. Se tudo der certo, eu vou ir liberando aí nas próximas semanas e vou ver o que dá pra gente fazer lá na nossa plataforma online para ofertar alguma coisa lá para vocês, ok? O que mais? PA e PG, tá? PA e PG são assuntos também que costumam aparecer na prova, tá joia? Professor, e os outros assuntos? E geometria espacial? Pessoal, geometria espacial não está vindo tanto, mas eu sempre aposto nesse assunto. Então, eu colocaria aqui, ó, geometria, tá? Espacial. É um assunto, pessoal, que é fácil de resolver as questões. Volume, principalmente, volume de cilindro, cone e esfera. Pelo menos esses você tem que saber. Pirâmide também, se der, mas cilindro, cone e esfera é mínimo que você precisa saber. Porque esses assuntos, eles podem às vezes cair na mesma bateria ali de questões de figuras planas, tá? Então esses são os assuntos aqui que eu fiz a leitura ali das provas anteriores, das 3 anteriores, e eu percebi, essa é a minha lista, a minha impressão sobre os assuntos que mais apareceram, tá? E aí, pessoal, o que eu recomendo a vocês? No mínimo estudar isso, mas você tem que estudar outros assuntos também que vocês conseguirem. Outros assuntos, completar aqui, tá, essa teia, tá? Completar essa teia aqui do conhecimento. Mas, minimamente, estudem esses assuntos aqui, que com certeza você vai chegar na prova e não vai chegar tão zerado, tão seco na prova, sem nada, tá? Sem nada de conhecimento ali, ok? Se você já parou de estudar há muito tempo também, recomendo no mínimo começar por esses assuntos aqui, para que já te dê uma base mínima para o vestibular da UNB, ok? Recomendo muito que você resolva as questões do PAS UNB da primeira etapa, da segunda etapa e da terceira etapa. Me perguntaram outro dia, professor, não tem bateria de questões da UNB, eu não acho em lugar nenhum. Não acha mesmo, você não vai achar nem curso online para a UNB, tá? O único curso de matemática voltado para a UNB, curso online gravado exclusivamente para a UNB é o nosso, tá? PAS UNB também, o único curso de análise de obras online é o nosso. Não existe outro porque talvez não há interesse do mercado dos cursinhos em gravar alguma coisa. A gente tem muito cursinho presencial aqui em Brasília, mas nós não temos nada online e a gente vem aí bem devagar tentando suprir. Nós não tínhamos nem informações sobre esses processos e nosso canal já vem inaugurando aí há um bom tempo
há 3 anos aí, trazendo informações sobre o PAS UNB, e a gente vem expandindo agora para o vestibular também, para acompanhar e deixar vocês mais informados e tentar encurtar esse caminho tão sonhado da aprovação na vida de vocês, tá bom? Eu vou fazer um pedido para você que ficou aqui comigo até o final, acompanha a gente, né? Clique em gostei, curta, assine o canal aí e compartilhe esse vídeo com a galera para que mais pessoas fiquem sabendo então quais são os assuntos mais cobrados ali do vestibular da UNB, na minha percepção, tá joia? Então, um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.